com alegria, otimismo e a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. E nesse momento estamos e nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todas as mentes e corações, ou seja, para todas as telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, de esperança e de otimismo na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller. Isso já está acontecendo há muitos anos, porque há muitas pessoas que nos acompanham há muito tempo aqui e também pela nossa programação diariamente às 6h30 na Rádio Guarujá de Florianópolis. E nós vamos iniciar hoje, que é o dia em que a Igreja Católica nos convida todas e todos para celebrarmos a festividade litúrgica do grande mensageiro da Palavra de Deus. Alguém que antes odiava e perseguia a mensagem e o próprio Cristo Jesus. Mas depois que teve um verdadeiro encontro com Cristo na estrada de Damasco, este homem, Saulo, que depois tomou o nome de Paulo, e hoje é conhecido no mundo inteiro como São Paulo, um grande santo, e então nós podemos seguir o seu exemplo e pedir à Trindade Santa para termos uma profunda fé e, de modo especial, uma convicção no Cristo Jesus e seguindo a mensagem de Cristo Jesus, sem desanimar, como Ele nos dá o exemplo, apesar de passar por tantos problemas e tantas situações difíceis. E vamos agora, então, fazer esta oração em louvor a São Paulo, o grande mensageiro de Cristo Jesus. Ó grande apóstolo São Paulo, mestre dos pagãos e dos gentios, corajoso seguidor de Cristo, destemido, ou seja, valente evangelizador, fundador de comunidades. Dai-nos este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. É isso que São Paulo a cada passo repetia. Podemos também repetir: não sou eu que vivo, mas é o Cristo Jesus que vive em mim, que me dá força, que me dá perseverança, para que eu possa anunciar a boa mensagem de Cristo Jesus. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho de Cristo, que com tanto amor testemunhastes, ó São Paulo,
procurando estabelecer no mundo o reino de Deus, que é o reino de verdade, de justiça e fraternidade, reino de amor do vosso Mestre. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo, São Paulo, levem Cristo Jesus e a sua mensagem a todos os povos, e especialmente São Paulo, nesse ponto, foi um grande exemplo. E São Paulo, apóstolo, rogai em favor de todos e cada um de nós. E os santos e santas que celebramos hoje, então, São Paulo de Tarso, e com todos outros santos e santas que celebramos, São Juventino, Apolo, Ananias, ainda Artemar, Joel, Publio e tantos outros santos e santas. E, irmãs e irmãos, no domingo, dia 21, domingo passado, veja só, no Salmo 24, nós, então, salmo de reflexão, salmo de responsorial, a palavra de Deus nos convidou para cantar o salmo: mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Então, imaginemos, por exemplo, e por isso eu pensei de refletir um pouco este salmo neste momento, quanto nós podemos e deveríamos sempre seguir os caminhos, ou melhor ainda, o caminho que Deus nos vai apresentando em nossa vida. E Deus nos mostra, nos aponta e quer que nós sigamos o caminho que nos leva para a salvação, para a eternidade feliz um dia. E Deus apresenta para nós, Ele nos orienta pela verdade. E também pedimos que Deus nos conduza, assim como Deus um dia mostrou o caminho certo para São Paulo. São Paulo, como jovem, e vamos ver um pouco a vida de São Paulo, que se tornou grande anunciador, mensageiro da palavra de Deus. E São Paulo, ele, quando adolescente, o nome dele era Saulo. Saulo, e ele, então, ele pertencia como jovem a uma seita muito fanática, chamada seita dos fariseus, onde ele recebeu instruções que não eram instruções verdadeiras do seguimento de Cristo Jesus, mas simplesmente de tradição judaica. E ele tornou-se muito fanático. E ele, vendo a religião de Cristo Jesus se renovando, ou melhor ainda, se desenvolvendo rapidamente, e muitas pessoas aderindo a Cristo Jesus. Por quê?
seguiam e começaram a tantas pessoas a seguir a mensagem de Cristo. Porque todos nós queremos sempre ter um bom coração e queremos que todas as pessoas tenham um bom coração e que todos se amem e sigam pelo caminho da fraternidade, fazendo bem. E o que é que Cristo trazia para todos nós? Existem muitas passagens da Sagrada Escritura onde Cristo Jesus fala do amor, da fraternidade, da caridade, de fazer o bem. Mas eu gosto muito e tenho lido e repito de vez em quando aquilo que Cristo Jesus, Ele mesmo disse: eu cumpri a minha missão. Qual era a missão? Qual era a responsabilidade de Cristo Jesus? É trazer a salvação para todas as pessoas que estavam afastadas de Deus, que estavam afastadas sem poder entrar no céu, por causa do pecado de nossos primeiros pais. E nós podemos, eu gosto também de esclarecer. Então, se nós abrirmos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 19, onde o casal, Adão e Eva, o primeiro casal, eles simplesmente levados pelo orgulho, pelo amor próprio, renegaram a Deus. Não quiseram mais obedecer a Deus. Não quiseram mais ser filho de Deus, como nós somos filhos adotivos. E eles chegaram a dizer: não vamos mais obedecer a Deus, porque nós também somos bonitos, nós também somos inteligentes, não vamos mais obedecer a Deus, nós também somos Deus. O que Deus veio e disse para eles? Abra sua Bíblia, leia, capítulo 3, versículo 19, onde Deus chegou e disse para eles a verdade. O que Deus disse para eles? Então, já que vocês não vão mais obedecer a Deus, doravante, daqui em diante, o que vai acontecer com vocês? Olha o que Deus diz. Doravante, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. E nesse momento, então, se fechou a eternidade para todos nós. E não tivemos mais oportunidade, o ser humano, de entrar na eternidade. Deus na eternidade e a humanidade separada completamente da eternidade. E agora, então, era necessário a vinda do Redentor, do Salvador, o Filho de Deus, Cristo Jesus, para dar a sua própria vida inocente, para novamente nos abrir a possibilidade da eternidade. E Cristo Jesus veio, cumpriu com a sua missão, e depois da sua morte, a sua ressurreição, e ficou ainda 40 dias após a ressurreição, aparecendo para os apóstolos, aparecendo a sua mãe, numa vez para
diversas pessoas, numa vez para mais de 500 pessoas, enfim. Depois de 40 dias, Cristo disse, bem, eu cumpri a minha missão, agora eu vou retornar para a eternidade, para a casa de meu Pai. E se você abrir a Bíblia Sagrada, São João, capítulo 15, versículo 17, estamos aqui, capítulo 21 de São Lucas, e logo agora, capítulo 4 de São João, e já, capítulo 16, vamos aqui, capítulo 15, versículo 17, o que é que Cristo disse? O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Eu vou embora, eu vou para o céu, eu vou voltar para a casa do Pai. Mas eu quero que vocês se amem. É como um pai e uma mãe, por exemplo, que saem de casa ali, não sei, pelas 10 horas e vão para uma celebração, um almoço de um parente. Eles têm 3 ou 4 filhos, o mais velho tem 9 ou 10 ou 12 anos, e o pai e a mãe, então, olha, o pai e a mãe vão sair, mas a comida está tudo ali, e você, Solange, ou você, Maria, Eduarda, ou você, Francisco, em geral, o pai e a mãe, então dá a tarefa para o mais velho, para a mais velhinha, olha, você cuida dos maninhos, cuida, e chega no meio-dia, coloca a comida e tal, isso, aquilo, né? Então, dá uma ordem. E aqui, o que eu vos mando, Jesus dá uma ordem, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, esta é a vontade de Deus a nosso respeito. É isso que, então, São Paulo não aprendeu no começo, porque ele teve o profeta Gamaliel, um grande professor, mas que era judeu, e não ensinou categoricamente a mensagem de Cristo Jesus, que então foi ensinando muita coisa, mas faltou a dizer, vocês devem se amar, se querer bem. E São Paulo, então, foi crescendo e foi vendo a religião de Cristo subindo maravilhosamente, aumentando. Por quê? Porque era uma nova mensagem que Jesus trazia, de todos se quererem bem, de todos se ajudarem, de todos se amarem e seguirem pelo caminho certo, pelo caminho da salvação eterna. E aí São Paulo começou então a perseguir e prender e até levar à morte, com a equipe dele, levar à morte muitos cristãos. E ele então tomou cartas das autoridades ali de Jerusalém e foi com colegas dele, perseguindo os cristãos, foram para a cidade de Damasco. E quando, pelo caminho, São Paulo cai do cavalo e fica cego, e naquele momento ele sentiu a presença de Cristo Jesus. E então ele pergunta, quem és, Senhor? E o que é que diz a voz? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
São Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas quem persegue os cristãos é como se perseguisse o próprio Cristo Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ficou cego. E permaneceu cego e agora recebe a ordem de Deus. Vai, teus colegas te levarão para a cidade de Damasco, e lá o profeta Ananias vai te orientar, vai te ensinar a doutrina de Cristo. E assim foi feito. E quando ele então foi batizado pelo profeta Ananias, ele recebeu a visão. Ele que era cego, ali ficou cego, e agora a visão. E dali em diante, aquele que era Saulo se transformou em Paulo, o grande amigo de Cristo Jesus, e agora São Paulo. E começou então a anunciar a mensagem de Cristo Jesus. Então, se você tomar a Bíblia Sagrada, você poderá ler quantas cartas iluminadas, inspiradas por Deus, a mensagem de São Paulo, que é a mensagem de Cristo Jesus. E assim São Paulo, ele viveu numa íntima amizade com Cristo Jesus, onde ele mesmo, se você abrir, por exemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, aliás, por acaso já está aqui aberto, capítulo 2, versículo 20, onde diz: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo Jesus que vive em mim. E tem outra passagem muito bonita, onde São Paulo diz: Cristo Jesus, ele então, São Paulo, não sou eu que vivo. Aliás, essa passagem também é bonita. Eu, o grande apóstolo evangelizador, então, diz também: eu procuro sempre seguir pela mensagem de Cristo Jesus. Assim, procuremos também nós, a semelhança de São Paulo, seguirmos Cristo e anunciarmos Cristo. São Paulo, no final de sua vida, foi preso em Roma, e lá ele ficou catequizando as pessoas, mesmo na prisão, e batizando pessoas, e foi morto, foi degolado, ou seja, com a espada, cortaram a cabeça desse grande anunciador da palavra de Deus. Então, que nós todos procuremos também sermos fiéis na mensagem, no seguimento de Cristo Jesus. É esta a vontade de Cristo Jesus a nosso respeito. E peçamos também a graça de nós vivermos dignamente mesmo durante os dias do Carnaval, sendo seguidores de Cristo Jesus e vivendo na amizade e na graça de Deus. Isso que é importante em nossa vida. E nós, então, já rezemos em louvor de São Paulo, e são muitos
os telespectadores que sempre estão em sintonia conosco. Assim, por exemplo, Antônio e Cândida Amaral Ames, Maria Honorata e Maílson Bezerra Ferreira, Francisco Honorato e Carolina, e ainda René Roberto Pepper, ainda Almiro Reis, que também sempre estão em sintonia conosco, bem como também temos também os Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade, Toloá de Mesquita, Daniel dos Santos, Amnésio Brining, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Euriques Aguiar, Osli Benck e Sônia. Osli Benck é o maestro do coral, do grande coral São José. Então, irmãs e irmãos, no Cristo Jesus, devemos sempre nos lembrar de seguir a mensagem de Cristo Jesus e também o nosso compromisso de verdadeiros filhos de Deus e também durante o Carnaval e todo final de semana. Lembremos-nos sempre, Deus nos dá 168 horas durante a semana. Quantas horas você passa diante da TV? Quantas horas você passa se divertindo? Quantas horas você fica dormindo durante a semana, fazendo as suas refeições, estudando, cumprindo com seu dever no trabalho? Mas Deus pede 1 hora das 168 horas que você se reúna com os cristãos, ao menos no final de semana. Claro que Deus, dias de semana, você, por certo, vai lendo todo dia um pequeno trechozinho da Palavra de Deus, vai fazendo a sua oração, mas no final da semana, a participação da Santa Missa, que é importante. E quantas igrejas que existem, por exemplo, na Grande Florianópolis, quantos horários de santas missas. Nós aqui na igreja, por exemplo, de Nossa Senhora do Carmo, de Coqueiros, todo sábado às 19 horas, domingo às 10 horas, e domingo às 19 horas, e também dias de semana. Toda terça-feira, a missa em louvor de Santo Antônio, com a bênção dos pãezinhos, e na quarta-feira, uma missa especial para todas as pessoas enfermas, ou seja, em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, que nos livre dessa terrível pandemia Covid-19, onde as pessoas perdem de repente a memória. E agora, então, saúde, paz, alegria, felicidades, otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece e nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas. E agora também a bênção da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E voltaremos amanhã, sábado, aliás, voltaremos futuramente
na mensagem de vida, otimismo e esperança, tome com muita fé esta água.